seja muito bem-vinda! Na aula de hoje, do nosso episódio do Nutriflix, eu gostaria muito de convidar o maridão, Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista e nutrólogo, para mostrar para vocês um pouco mais sobre os mitos e verdades do emagrecimento. Boa noite, Nutri. Boa noite para você que está aí nos assistindo. Seja muito bem-vinda. Doutor Cristiano, vamos começar já a nossa aula de hoje. A gente colocou um tema que é muito interessante para quem está começando, e se descobrindo aí no caminho do Magra para Sempre, que é um caminho muito diferente das dietas, de tudo isso. Então, vamos começar para a gente entender aqui os mitos e verdades do emagrecimento hormonal, Doutor Cristiano, um ponto importante é que o emagrecimento feminino entre os 30 e 65 anos precisa ser estratégico. Não dá para fazer dietas porque o prejuízo é muito grande. As mulheres na faixa etária de 30, 40, 50 ou 60 anos precisam de nutrientes específicos para conseguir emagrecer. Nessa fase da vida, ocorrem importantes mudanças na nossa composição corporal. E nós precisamos agir a favor dos nossos hormônios para que a gente tenha resultado. A resposta está nos hormônios. Não é culpa da idade, não é culpa da genética, não é culpa do metabolismo lento. Se você aprende a regular os seus hormônios através de combinações alimentares, você alcança o Magra para sempre. Esta sim é a realidade, o motivo do que não devemos fazer dietas. E por isso nós vamos falar hoje de mitos e verdades importantes para o emagrecimento feminino nessa faixa etária, onde a inteligência e a estratégia são pontos cruciais para o sucesso. Doutor Cristiano, para ficar magra após os 30 até 65 anos, preciso consumir alimentos diet, light, zero? Muito pelo contrário, Lembrando que em qualquer idade é possível emagrecer, tá? A gente tem alunos de 80 anos, 70 anos, com resultados maravilhosos, Elas voltaram a recuperar até a forma corporal feminina, Aquelas mulheres que tinham cintura, que tinham um quadril bem formado ali, Elas tinham perdido isso, Tinham ou ficado naquela forma de pera ou na forma de maçã, pelo acúmulo de peso na região do tronco, do abdômen, principalmente da barriga, e voltaram a ter formato feminino, aquele formato com cinturinha. Não há limite para o emagrecimento verdadeiro, desde que ele tenha a estratégia correta. E aí entra a questão da idade no emagrecimento. E ela é um fator, sim, importante. Por quê? Porque com o passar dos anos, acontecem duas questões fundamentais com todos os seres humanos. A gente começa a ter quedas hormonais, ou melhor, eu não vou nem chamar de quedas hormonais, eu vou chamar de desbalanços hormonais. Pela seguinte questão: alguns hormônios diminuem, mas outros aumentam. Só que os hormônios bons, vamos chamar de bons, todos os hormônios são bons quando equilibrados, tá, pessoal? Mas eu vou falar assim para simplificar. Os hormônios bons, eles reduzem, e os hormônios maus, eles aumentam. Então, olha que crueldade, Mas é assim a natureza, e nós podemos utilizar isso, ficar ali chateados ou resolver o problema. Então vamos focar na solução, não vamos focar no problema. Isso é um fato, acontecem as quedas hormonais. Outro fato é que com o passar dos anos, nós tendemos a nos desnutrir. Por quê? Porque o solo está empobrecido. Nós aumentamos a nossa produção agrícola, isso é muito bom, isso diminui a fome no mundo, torna os alimentos mais disponíveis, mais baratos, mas, por outro lado, a nossa forma de produção agrícola em massa, em volume, faz com que o solo naturalmente fique mais pobre. E de onde que qualquer alimento retira os seus nutrientes? Do solo. Então, se um solo não tem magnésio, se eu plantar uma couve ali, como é que essa couve vai ter magnésio? De onde ela vai tirar o magnésio? O magnésio não surge do nada, assim como um passe de mágica, retirado do solo. Então, aquela couve que deveria ter uma quantidade X de magnésio, ela tem 1/100º da quantidade de magnésio que ela devia ter. Você come a couve, mas ela não tem magnésio. Você come a carne, mas ela não tem magnésio e potássio. Então, ao passar dos anos, nós vamos nos desnutrindo naturalmente. Nós vamos ficando deficientes de determinados minerais, de determinadas vitaminas. Isso é um processo quase que natural pela alimentação que nós temos e pelo tempo que nós vivemos hoje, que vivemos mais, Então, esse combinado de quedas hormonais com desnutrição progressiva promove um ciclo de baixa metabólica, de queda metabólica. O metabolismo começa a ficar desregulado.
E isso promove ganho de peso, isso promove acúmulo de gordura corporal. O corpo desaprende a utilizar a gordura como fonte de energia, começa a acumular gordura e aí entra naquele ciclo vicioso, né? Que quanto mais peso ganha, mais inflamação, mais desbalanço hormonal, mais ganho de peso, com mais inflamação, mais desbalanço hormonal, mais ganho de peso. Aquela pessoa que fala assim, olha, parece que só de respirar eu engordo. Porque essa pessoa está desnutrida, apesar de estar obesa, apesar de estar com sobrepeso. Porque sobrepeso e obesidade não significa boa nutrição, pelo contrário, muito pelo contrário. Então a Nutri fala uma coisa muito importante, foi comendo que você engordou e é comendo que você vai emagrecer. Isso é muito verdade. É um erro achar que para eu emagrecer eu tenho que diminuir a ingesta de comida, eu tenho que comer menos. Não é comer menos, é comer diferente. E comer diferente não significa comer coisas ruins, sem gosto, sem graça. Não, pelo contrário. É comer coisas deliciosas. Muitas vezes nós temos medo porque achamos que aquilo vai engordar. Muitas vezes eu evito, por exemplo, eu vou deixar de comer um bacon, um torresmo, por exemplo, porque ele vai engordar. Mas sabia que um torresmo pode te ajudar a emagrecer? Dentro de um ciclo, dentro de uma estratégia alimentar correta? Ah, não, mas eu não gosto de carne, eu sou vegetariano. Não tem problema. Você pode comer diversos alimentos também igualmente saborosos que podem te ajudar a emagrecer. Mas não é contando caloria, não é fazendo dieta que você vai resolver isso. Muito pelo contrário. Se você está desnutrida, e esse é um dos problemas, quando você faz dieta, a desnutrição piora, porque você faz restrição calórica. E se você restringe caloria, você obrigatoriamente restringe nutrientes. Você precisa, sim, melhorar a sua nutrição. Através dessa melhora nutricional, você vai melhorar os seus hormônios, você vai reequilibrar esses hormônios e o seu corpo vai reaprender a usar a gordura que está estocada no seu corpo como fonte de energia e o seu corpo vai novamente voltar ao equilíbrio, porque o que dá a forma corporal são os hormônios. Veja uma menina ou um menino na puberdade, olha a transformação corporal porque passa uma criança ali dos 10 anos para frente, na pré-adolescência e adolescência. Por que essa transformação corporal acontece? Porque ela deixa de ter um corpo de criança e passa a ter um corpo de jovem adolescente. Tanto o homem quanto a mulher, né? Por causa da influência hormonal. Porque a partir daquela idade, o corpo começa a produzir hormônios de uma forma que não produzia antes, quando as crianças tinham 8, 7, 5 anos de idade. Então é a mesma coisa que acontece com uma senhora na menopausa que está com o corpo disforme por causa da obesidade, está fora do formato que deveria estar para a saúde dela, porque os hormônios se desregularam. Então, quando você volta a regular esses hormônios de forma natural, através da alimentação e de ciclos estratégicos, esses hormônios voltam a funcionar, a se reequilibrar, os hormônios bons voltam a melhorar, os hormônios ruins voltam a diminuir, e esse novo equilíbrio hormonal vai trazer para ela aquele emagrecimento tão desejado. E é o equilíbrio hormonal que define o emagrecimento, não é contagem de caloria, não é restrição calórica. É isso importante. Nós precisamos lembrar dos alimentos pela composição nutricional que eles têm, não pela quantidade energética, até porque a quantidade energética, muitas vezes, ela nem é utilizada pelo nosso corpo. Quando eu consumo uma proteína que vai formar um músculo ou o meu osso, que o osso é feito de proteína, não sei se vocês sabem, é um colágeno. Quando essa proteína vai formar meu osso, eu vou contar a caloria dele? Eu não vou queimar esse alimento, ele vai entrar na minha estrutura corporal. Só que as pessoas contam isso, um alimento. Então, o alimento, o importante dele não é a estrutura energética, porque a estrutura energética do corpo ela é regulada pelos hormônios. Não tem o magro de ruim, aquele que come e não engorda? E não tem aquele que sente cheiro de comida e engorda? Qual que é a diferença de um para o outro? Por que os dois comem a mesma quantidade, as mesmas calorias, às vezes o magro come até mais, e o magro não engorda e o outro engorda? Hormônio. Porque se fosse caloria, todo mundo que comesse as mesmas coisas tinha que engordar igual ou tinha que emagrecer igual. E não é assim. Mas um tem um perfil hormonal, o outro tem outro perfil hormonal. Um consome uma dieta de 3.000 calorias e emagrece. Agora uma outra pessoa, se fizer uma dieta de 2.000 calorias, já está super obesa. 1.500 já está super obesa. Por quê? Porque não é a contagem calórica a questão. Ela ignora o efeito dos nutrientes dos alimentos, o efeito funcional desses nutrientes no nosso balanço, no nosso controle hormonal, no nosso controle de saciedade, que fica aqui no cérebro. Esses nutrientes vão sinalizar, vão estimular hormônios que sinalizam
a saciedade. Então tem muita gente que não morre de fome, tem compulsão alimentar, quer comer toda hora, porque não está comendo as coisas corretas. Quando você está comendo da forma adequada, o controle do excesso alimentar ele é natural. Você não precisa de ficar pesando o alimento, tantas gramas, não precisa, e não tem sofrimento. Você simplesmente se sente saciada e ponto final. O controle alimentar ele é natural no ser humano e em qualquer animal. Ele é natural. O que nós estamos fazendo hoje é que é antinatural. E é por isso que tem a compulsão alimentar. A pessoa à noite quer saltar a geladeira, porque o organismo dela não está sinalizando saciedade. E aí ela vai no profissional de saúde, que vai lá e aponta o dedo para ela, fala que ela não tem vergonha na cara por estar comendo muito, que ela deveria ter força de vontade. E não é questão de força de vontade. É uma sinalização cerebral, é um mecanismo de sobrevivência. É muito difícil você ir contra isso. Mas quando você regula isso de forma natural, você regula através dos nutrientes, você ajusta seus hormônios, essa sinalização de saciedade volta ao normal, você não precisa ter força de vontade. Isso é um mecanismo natural, igual a sede, é um mecanismo natural. Agora imagina chegar para uma pessoa com sede e falar, você precisa ter força de vontade, beber menos água, você está com muita sede. Você acha que ela está sentindo sede porque ela quer? Ela está sentindo fome porque ela quer sentir fome? Então nós precisamos mudar conceitos. Porque quando esse conceito está equivocado, não tem como você resolver o problema. Não é cortando calorias, não é perdendo água e perdendo massa magra. É emagrecer perdendo gordura, queimando gordura no lugar certo, perdendo barriga, através do reequilíbrio hormonal, que é aquilo que nós propagamos aqui, com toda a base científica, fruto de décadas de estudo, né? Que a gente chegou a essa conclusão, mais do que fundamentada, comprovada tanto cientificamente quanto na nossa prática do dia a dia. A gente vê os resultados aí todos os dias, graças a Deus, é isso que nos motiva, né? Pulando na nossa frente o tempo inteiro, os resultados maravilhosos, onde as pessoas não simplesmente emagrecem, mas elas verdadeiramente melhoram diabetes, pressão alta, muitos casos de cura de diabetes, pressão alta, porque existe cura, para quem não sabe disso, existe, desde que você corrija a causa. Porque muitas pessoas acham que por ter problema de tireoide ou hipotiroidismo, ou já tirou a glândula da tireoide, não conseguem emagrecer. Muitas pessoas acreditam que não tem nenhuma relação. Diabetes tipo 2, fibromialgia, triglicérides, colesterol alterado, muita gordura acumulada na barriga, né? Cansaço, indisposição. Muitas pessoas não associam todos esses problemas como folhas de uma árvore que tem um único tronco, né? Que é a obesidade. A obesidade é um problema inflamatório, ele te inflama todo e cada um vai desenvolver um problema de saúde ou um sintoma indesejado, mas devido a essa mesma raiz, né? Que é a obesidade. Exatamente, e as pessoas, em vez de resolverem as causas, começam a tratar consequências. Por exemplo, a pessoa está com depressão. Ela está com depressão porque ela está com desequilíbrio de neurotransmissores por causa da obesidade, por causa da desnutrição, do desbalanço hormonal. E se ela corrigir, essa depressão melhora, essa ansiedade melhora, mas não. Aí ela vai lá e usa um remédio. Ela desenvolve um diabetes. Aí vai lá e usa outro remédio. Desenvolve pressão alta, outro remédio. Aí começa a ter efeito colateral das medicações também. E aí vai tomar um remédio para poder sanar o efeito colateral da medicação. Aí começa a ter uma dor de estômago, uma má digestão. E aí essa coisa vira um ciclo vicioso. Quer dizer que as pessoas têm que parar de usar medicamentos hoje? Não é isso que eu estou falando. Os medicamentos, eles tratam as consequências e muitas vezes eles são necessários durante um determinado tempo. É como uma febre, no caso de uma pneumonia. Você pode usar um remédio para baixar a febre, mas você não pode só usar o remédio para baixar a febre. Você precisa tratar a pneumonia, senão a febre continua. Hoje, o que as pessoas têm feito, basicamente, é isso. É como se elas estivessem com uma pneumonia e estivessem tratando só a febre. E a febre só tende a piorar, porque a pneumonia não está sendo tratada. O que seria a pneumonia hoje? Seria o excesso de peso. Sobrepeso, que seja leve, ele já dá consequências importantes, mesmo que a pessoa não tenha sintoma nenhum. E a obesidade. Não está sendo tratada a causa. Aí a pessoa fica lá tomando remédio para o diabetes, mas não trata a obesidade. Ela fica tomando um remédio para ovário policístico, mas não trata o sobrepeso. Ela está tomando um remédio para refluxo, mas não trata o sobrepeso, a obesidade que está causando aquilo. Verdadeiramente, a fibromialgia, doenças autoimunes, todas estão relacionadas. Muito mais doenças do que você imagina, a ponto de ser mais comum que todas as doenças que cada pessoa tem
sejam todas ligadas à obesidade e ao sobrepeso dela. E todas seriam passíveis de serem, no mínimo, melhoradas e muitas vezes até curadas. Mas elas ficam usando remédios toda a vida e, infelizmente, alguns medicamentos até pioram o ganho de peso. O conhecimento, ele precisa de ser útil para sanar a causa. Uma vez sanada a causa, a consequência se resolve. Uma vez tratada uma pneumonia, você não precisa mais usar remédio para febre, porque a pneumonia foi curada. Então, é assim que a gente imagina. Jamais eu vou pedir aqui alguém para abandonar o uso de medicação. Eu acho que você tem que respeitar o que o seu médico prescreveu para você. Mas busque tratar as causas dos seus problemas e não simplesmente sanar as consequências. Porque senão você vai estar condenado a usar cada vez mais medicamentos, com cada vez menos resultados, ficar cada vez mais doente. A terceira causa de morte nos Estados Unidos é o uso de medicação. Eu falei a primeira e segunda, né? Infarto e derrame, primeira, câncer a segunda, a terceira é o uso de medicação. Você precisa tomar os remédios que está usando atualmente, mas se você tratar a causa, com o passar do tempo, naturalmente seu médico vai poder perceber que não está precisando mais e vai poder suspender suas medicações, como a gente vê acontecendo, graças a Deus, todos os dias com as nossas alunas, né? Maravilha! E isso é a diferença, né, do emagrecimento tradicional, né, para o emagrecimento hormonal. Quando nós falamos em emagrecimento hormonal, nós falamos em você estar bem nutrida, você comer comida de verdade, tudo barato, simples de fazer, mas que tenha estratégia, né? Para o seu corpo entender que ele precisa queimar gordura e não armazenar. Uma alimentação de baixo índice glicêmico, que induz menos picos de insulina, que não tenha nenhum produto diet, light ou zero, que não precisa de nenhum alimento integral ou caro. E como saber, né, se eu estou inflamada? Você está com sobrepeso? Com acúmulo de gordura no corpo? Excesso de gordura corporal é igual a inflamação. E o que a gente tem para trazer para vocês é um passo de cada vez. Busquem qualidade nas informações, porque hoje nós temos muita quantidade de informações, o que nos deixa muitas vezes confusos. Cuidado com o excesso de informação e a baixa qualidade. Talvez você acompanhe diversos nutricionistas, diversos médicos, e você fica pegando um chazinho daqui, uma receitinha dali, uma dica de lá, e no final você está perdida. Busque algum profissional, não precisa ser eu e o Dr. Cristiano, mas alguém que você confia, que você realmente sente que é para você, para pegar na sua mão e te conduzir no começo, meio e fim. Porque a obesidade é uma doença crônica e que precisa de acompanhamento sempre. Não adianta, sozinho você para no meio do caminho. Pessoal, tudo de bom para vocês, uma boa noite, uma feliz semana, Deus abençoe a semana de vocês, viu? Muita luz aí. Boa noite, doutor Cristiano. Boa noite, Nutri. Boa noite para você que está nos assistindo. Tudo de bom, que você tenha aí uma semana abençoada por Deus. Obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Vamos que vamos. Tchau, tchau.